Bom, Itaú divulgou o resultado ali do segundo trimestre, lucro de 12 bilhões e 400 milhões de reais, um ROI de 24,3%. A internet inteira fez a mesma coisa que faz todo trimestre. Leu o número, achou bom e concluiu que a ação é boa e barata. Só que são duas perguntas diferentes, tá? O banco é bom e a ação está barata, não são as mesmas perguntas. E hoje eu vou responder as duas com uma conta na tela, tá? Vou utilizar o método de valuation, o preço residual, que é o método que eu acho melhor para bancos, tá? Diferente do que a galera usa de método Bazinho, ou desconto de dividendos, ou fluxo de caixa. Para mim, o RIM, né, que é o lucro residual, é o que mais faz sentido para bancos, tá? Então, falamos do lucro, o ROI, inadimplência acima de 90 dias, 1,9%, estável pelo quinto trimestre consecutivo, enquanto a gente vê Santander sofrendo, a gente vê Banco do Brasil sofrendo, a gente vê Bradesco sofrendo, o Itaú segue aí mostrando que sabe alocar bem capital. Só que tem um detalhe, tá? A média de prensa entre 15 e 90 dias subiu um pouquinho, nada muito importante, mas pode ser que o mercado bata nas ações, tá? Lembrando que as ações fecharam em queda de cerca de 4%. E a pergunta é, o Itaú vale 43? Estou falando das ações de Tube 4, embora eu tenha as ações de Tube 3 na minha carteira, tá? Eu tenho a política de sempre preferir as ações com o sinal 3, que seriam as ações ordinárias, ao invés das PNs, né? Eu prefiro a ON. O Itaú, não tem muito o que comentar aqui, né? Veio em linha com o que o mercado esperava, então essa parte aqui não tem muito o que ser comentado. Agora sim, o que ninguém está comentando, né? Itaú versus Santander. No mesmo trimestre, o Itaú entregou ali um ROI de 24,3% e o Santander de 12,5%. Com um custo de capital médio ali de 15%, o Santander está destruindo valor, enquanto o Itaú gere valor, apesar de ser negociado sobre um preço sobre valor patrimonial um pouco maior, né? Lucro recorrente, não tenho o que falar, subiu, né? Subiu não, né? Vem em linha com o que o mercado esperava. De onde vem o ROI agora, né? A carteira cresce devagar e de propósito em relação à margem de passivos, tá? Com a Selic a 14,25, o dinheiro fica parado na conta corrente e o próprio patrimônio do banco rende sozinho. É lucro basicamente de graça. Durabilidade baixa. Quando a Selic cair, isso tende a migrar para o mercado acionário, fundos imobiliários e tudo mais. O brasileiro é assim, né? Selic alta, deixa parado no banco, Selic baixa, faz investimento. Parando 2, eficiência operacional, 34,9% no Brasil, que é o melhor da história do banco, tá? Mix de crédito, imobiliário, consignado, alta renda, com spread menor, mas uma perca muito menor, que também é algo estrutural, sabe? Perna 4 e quase ninguém comenta, o capital. O 7,1 está em 12% contra um mínimo interno de 11,5%. O banco está rodando com capital mais apertado de propósito, tá? Menos patrimônio no denominador significa ROI maior. Tanto é que o próprio Itaú divulga se o 7,1 estivesse normalizado em 11,5, o ROI do primeiro trimestre tinha vindo 25,8%. Isso não é uma crítica, é apenas gestão de capital competente, mas é importante você saber que parte do ROI é a escolha de alavancagem, não de geração operacional, e a alavancagem não escala infinitamente. A carteira do banco. A carteira de crédito está em 1.480 bilhões, cresceu 9% em 12 meses, tirando o efeito do câmbio. Onde está crescendo? Imobiliário, quase 13%, PMES, quase 9%, consignado e alta renda. Grandes empresas, puxando ali por linhas de programas do governo, que acaba sendo um volume com spread menor, né? Visto que tem ali um programa governamental, então o lucro do banco tende a ser menor. A leitura que interessa é o crescimento de baixa qualidade em spread e de alta qualidade em risco. Quando você migra de uma carteira de crédito com garantia, três coisas acontecem na sequência. O spread bruto cai, ou seja, quanto que o banco rentabiliza em cima desse crédito que ele empresta diminui, porém o custo do crédito cai ainda mais e o retorno ajustado ao risco fica estável ou até sobe. Ou seja,
corre menos risco para o mesmo lucro ou para o lucro um pouco menor. Você diminui drasticamente o risco e diminui só um pouquinho a sua rentabilidade, né? Então, é como se o risco fizesse isso daqui e a rentabilidade fizesse isso daqui, o que acaba sendo positivo, porém tem alguns custos ali que ninguém fala, que o Itaú fica com uma alavanca menor para quando o ciclo virar, né? Quando a Selic cair e o crédito do varejo voltar, quem está apanhando hoje, Bradesco e Santander, tem mais espaço de recuperação de ROI do que o Itaú, que já está no seu teto ali. E uma âncora para você não estar errando na sua planilha, crescimento sustentável na carteira do Itaú no médio prazo é o PIB nominal, mais 2 a 4 pontos, ou seja, 11 a 8% ao ano, tá? Quem modela 15% de crescimento está errando bastante, tá? Qualidade do crédito, para mim, é a mais impressionante da série do Itaú. Em 2022, a inadimplência acima de 90 dias estava em 2,7%, subiu para 3% em 2023, como vocês conseguem ver aqui, né, acompanhando, e foi caindo até os 1,9% ali, tá? Nesse mesmo período, a Selic saiu ali de 4,25 para 14,25. Os juros praticamente triplicaram ali, né? E a inadimplência do Itaú caiu. Isso é modelo de crédito, não é ciclo, tá? É a empresa mostrando o compromisso com o acionista de ter uma boa carteira de crédito, né? Primeiro write-off, que é baixo prejuízo, né? Subiu 17% para 9 bilhões e 700 milhões. Quando você baixa mais crédito a prejuízo, você tira o denominador do índice. Um NPL estável ali com write-off acelerando pode estar escondendo alguma coisa. Eu preciso ali ver a cobertura completa do NPL Creation no relatório completo antes de dar nota máxima aqui, tá? Segundo ponto, em grandes empresas, inadimplência não é um bom indicador. Caso de recuperação judicial, não entra como atraso, tá? O que importa é o nível de provisionamento. E é aí que mora o risco de um novo evento tipo Americanas, tá? A gente tem que tomar cuidado com grandes empresas ali no balanço do Itaú para o próximo trimestre, né? O que incomoda um pouco, tá? O crescimento do lucro desacelerou, 7,8% agora. Cara, é duro falar isso, né? Mas incomoda, né? Porque no trimestre anterior teve uma alta ali de 10,4%, então cresceu ali menos do que o trimestre anterior. A tarifa está rodando no piso do guidance, assessoria, corretagem, gestão de recursos, tudo fraco, mercado de capitais parado, esperando a eleição. O brasileiro está esperando ali quem vai ser o próximo presidente para estar alocando, fazendo investimentos, que é onde gera mais dinheiro para o banco, por assim dizer, né? 3, que é o mais sutil, a alíquota de imposto veio no piso da faixa, ajustada pelo efeito de TJLP. Isso acaba ajudando o lucro, porém não vai se repetir para sempre, tá? O lucro é o mesmo, a qualidade da composição do lucro é um pouco pior. Menos receita, mais controle de despesa e uma alíquota mais favorável. Entrega igual, qualidade diferente. Guarda isso porque isso pesa bastante no valuation, tá? Porque PL e PVP não basta para você estar fazendo valuation de um banco, tá? O problema é que múltiplo não é valuation, múltiplo é resultado do valuation. PL de 9 vezes parece barato, mas esse lucro embute Selic é 14 e 25%, não é um lucro permanente. O P sobre o VP, né, o preço sobre valor patrimonial de 2,2 é caro ou barato? É impossível dizer sem saber quanto de ROI acima do custo de capital dura e por quanto tempo isso vai durar, tá? Então não tem como dizer se está caro ou barato. Dividendo de yield de 7,4% bruto, com distribuição de dividendos que entrou em vigor este ano. O número líquido é outro. Então vamos ao método correto para banco. Modelo de lucro residual ou RIM. A fórmula é basicamente essa. O valor do banco é o patrimônio líquido mais o valor presente, tudo que ele gera acima do custo de capital ano a ano. Por quê? Porque o banco não gera fluxo de caixa no sentido industrial, tá? O capital não é sobra, é o insumo regulatório do negócio. Se o ROI for exatamente igual ao custo de capital, então se o custo de capital do banco for 15 e o ROI for 15, o banco vale exatamente o patrimônio líquido. Nem um centavo a mais, nem um centavo a menos. Tudo que estiver acima de um preço sobre BVP, de 1, vem de spread de ROI. Então, quanto maior o ROI, maior o preço sobre o valor patrimonial, tá? As premissas. Vamos falar um pouco sobre as premissas. Patrimônio por ação
19,60, que é o valor do patrimônio, né? É o VPA de março projetado para junho, tá? Custo de capital, 13,5 otimista, 15 no base e 16,5 no conservador. De onde eu tirei isso? NTNB longa, de 8,3% real, líquida de 15% de R, dá 7,1. Tomo 4% de inflação no longo prazo, tomo prêmio de risco de equity e chego em 15, que por coincidência ou não, é exatamente o custo de capital que o próprio Itaú usa internamente, tá? Um detalhe que muita gente erra, a taxa livre de risco tem que entrar líquida de imposto de renda. Se você compara o risco-retorno de uma ação com a taxa bruta da NTNB, você superestima o prêmio de risco e se engana sozinho. Por quê? Fundos fazem valuation dessa forma, tá? Eles não calculam imposto de renda, porque fundo não paga imposto de renda a não ser que tenha resgate. Só é pago o imposto de renda no resgate. Para nós, pessoas físicas, o imposto de renda é pago ali a todo momento porque os títulos vencem, tá? Dentro de um fundo, o vencimento do título não gera imposto imediato, tá? Ele é prorrogado e por isso que os fundos não retiram 15% do IR. Eu, como eu invisto para longo prazo, 5, 10, 20, 30 anos, eu calculo a alíquota ali da renda fixa em 15% e não calculo a alíquota de ações. Por quê? Porque eu não pretendo vender e nem acima do teto de 20 mil, muito menos acima do teto de 20 mil reais por mês, tá? E os dividendos, por enquanto, eu não recebo 50 mil reais por mês de dividendos, então não faz sentido eu dar um desconto de 15% nas ações, tá? Do desconto, no caso, retirado de 15% por causa do imposto de renda, tá? ROI inicial 24,4, 24,3, que é o que foi reportado, terminal 18, 20,5 e 22,5, dependendo ali do cenário, com convergência em 10 anos, tá? Essa é a primeira, essa é a premissa basicamente mais importante, tá? O ROI de pico não é o ROI de regime permanente. Não existe garantia nenhuma que o banco vai continuar com esse ROI de 24,3%. A gente sempre tem que pesar abaixo, tá? Crescimento em 6, 7, 7,5 e um payout médio ali de 70%, tá? Que foi o que foi distribuído em 2025. Não é muito ideal a gente utilizar o de 2025, porque a galera acelerou a distribuição de dividendos em 2025 pelo fato da nova lei de tributação dos dividendos, tá? Talvez o ideal fosse até utilizar 40% ali. Mas como foi o último ano, eu vou usar isso como base, tá? Aqui no slide 10, cenário conservador, que é o 1, com preço sobre PVP implícito de 1,31, que seria 25,72 por ação. Cenário base, 1,82, que seria 35,68. Cenário otimista, 2,56 sobre o valor do patrimônio justo, seria 50,09. Tá? Hoje, a preço de mercado, 2,20 sobre o valor patrimonial. Agora o modelo DDM, né? Ou seja, tá no valor justo também, tá? O banco hoje está no valor justo. Eu gosto de trabalhar sempre ali com o base case ou o otimista, principalmente se a gente está ali em, em uma fase de mercado baixista, né? Apesar do Itaú estar nas suas máximas históricas. Então, abaixo de 40 ali fica interessante, ao meu ver, tá? Em relação ao DDM, tem uma armadilha de consistência, né? O jeito ingênuo, pega o payout de 70%, assumo o crescimento de 7% ao ano, desconto a 15%, dá 41,16. Ou seja, também estaria caro em relação ao DDM, né? O modelo assume que o ROI de pico vai durar para sempre, tendo que dizer isso em voz alta, né? Você achou que estava sendo conservador e acabou sendo agressivo com o ROI, né? Um jeito consistente, amarra o payout ao ROI terminal. Se o ROI terminal é 24,5% e o crescimento é 7%, o payout sustentável é 65,9%, não 70%. Regra simples, payout igual a 1 menos crescimento dividido pelo ROI. Método Bazin, ortodoxo, média de dividendos dos últimos 5 anos, 1,72,
dividido por 6%, mas essa média inclui 2021 e 2022, quando o payout era de apenas 28%, tá? De 28% a 30%, aí daria ali cerca de R$ 30 por ação. Aí aqui, o Bazin com dividendo normalizado, né, que pega ali os últimos 12 meses, que também não é muito normalizado, porque o payout foi de 70%, que daria ali R$ 3,19 por ação, dividido por 8,5. O yield que a NTNB tá pagando, eu gosto de utilizar. Eu não uso muito Bazin, mas se fosse para mim utilizar, eu ia pegar o que a NTNB me paga, tá? No caso, 8,5, tá? Só que a gente pega os 8,5, tira 15%. Opa, 8,5 menos 15%. Dá 7. Na verdade é 6 e pouco, tá? Que a gente pega NTNB de 5 anos. Se não me engano era 6,8. Eu tenho nas minhas planilhas de valuation o valor lá certinho, mas vamos supor que seja 6,8. A gente vai dividir ali por 3,19 dividido por 0,068. Daria ali cerca de R$ 47, tá? Agora, se você quiser fazer por 8%, né? Aí seria os mesmos 3,19, mas aqui não sei se ele vai pagar tudo isso dividido por 0,08. A gente chegaria ali a 39. Então, entre 40 e R$ 47. R$ 47 se você considerar a NTNB menos 15% de imposto de renda. Agora, se você ganha acima de R$ 50.000 por mês em dividendos, aí você teria um preço teto ali de R$ 40 por ação para receber o mesmo que a NTNB, tá? NTNB nada mais é do que IPCA+, tá? Eu tenho costume de usar NTNB, curta, longa e tudo mais, só que é IPCA+. IPCA mais longo, curto e tudo mais. Então seria 8% ao meu ver, porque o IPCA está pagando 8% no título de médio prazo. Basicamente seria ali R$ 40 por ação de preço teto. Como eu não pago imposto de renda, para mim seria 47 preço teto via método Bazin, tá? O ideal é você somar os dois, 47 mais. Ou você pega os 40, multiplica por 0,34, vai dar ali 13,60, e aí você pega os 47, multiplica por 0,66 e soma com os 13,60. Você chega ali a uma média ponderada de 44,62, tá? Então teria um certo desconto. Por que eu fiz dessa forma? Porque hoje eu não pago imposto sobre dividendos, mas no futuro eu posso pagar. Então eu dou peso menor para o método Bazin com dividendos, pagando imposto sobre dividendos, e eu dou um peso maior para o Bazin não pagando imposto sobre dividendos. E aí dessa forma eu puxo o valuation para cima, tá? É a forma que eu gosto de fazer, 1:3 ali a proporção, né? Então, 33,4% do valor considerando pagamento de dividendos, pagamento de imposto sobre dividendos, e 66% considerando não pagamento de imposto sobre dividendos, tá? Convergência agora. Não apareceu a calculadora para vocês, né? Mas faz parte. Mas vocês entenderam o cálculo e o importante é o valor final, tá? Cerca de R$ 44 por ação, então basicamente estaria justo ali o preço. Não esperem muito desconto no Itaú, tá? Pela qualidade. Vamos juntar todos os cenários. Cenário base, que é onde está o mercado. Convergência para o valor justo de 36 a 39, que bate ali com o Bazin, né? O preço estaria 12% acima disso. Engenharia reversa, né? O que o 43 embute. Custo de capital de 13,5%, ROI perpétuo implícito de 24,5%. Se usar o cost of equity de 15%, o preço de hoje só se justifica com o ROI de 24% durar para sempre, né? Com a Selic caindo a partir de 2027. O risco não é o banco piorar, é o banco ficar apenas muito bom. Se o ROI convergir para 20, o resultado é excelente em termos absolutos e melhor do que qualquer outro par. O preço sobre o valor patrimonial justo cai para perto de 1,5 vezes e a ação cai 25 ou 30% sem que nada de errado tenha acontecido, né? É um risco de múltiplo, não de fundamento, é o desfecho mais provável, tá? Mas eu considero
um bom banco aí, pode ser que eles mantenham 22, 24, talvez até 25 de ROI. Prêmio de risco 1,2 pontos percentuais em relação a NTNB, tá? Chega de falar de valuation, né? 2 vídeos seguidos, tô cansado, tenho que fazer algumas coisas hoje ainda. Minha faixa de preço não é recomendação, tá? Eu pretendo comprar fortemente abaixo de 30. Eu acho impossível o banco. Impossível não, né? Impossível é uma palavra muito forte. Eu acho extremamente difícil o banco cair abaixo de 30, mas se cair é aporte certeiro. Toda aporte do mês vai para o banco. Na minha visão, é o que eu vou fazer com o meu capital, tá? Entre 30 e 36, acumular, né? Um preço razoável para aportes recorrentes, DCA ali e tal. E entre 36 a 46 manter. Não, aqui eu coloquei reduzir, mas eu não pretendo reduzir, tá? Nem a 52, nem a 60 reais. Eu pretendo manter para sempre, ainda mais Itaú, que é um excelente banco, tá? Mas, sendo sincero, abaixo de 40 ali eu já começo a olhar para acumulação, aportes pequenos e recorrentes, né? Um DCA ali mensal. Preço excelente, preço justo, não vendo, não compro, mantenho a posição. Abaixo de 40 fica interessante. Notas do trimestre, rentabilidade 9,5, eficiência 9,5, gestão 9,5, qualidade de carteira 9, inadimplência 9, capitalização 8, dividendos 8, crescimento 6 e valuation 4,5, porque basicamente está sendo negociada ao preço justo, tá? Então é isso, né, pessoal? Por hoje é só. Um grande abraço aí, obrigado por terem acompanhado o vídeo até aqui e até o próximo vídeo.